Falamos dos militares e vamos falar agora sobre o ministro Lewandowski. Vamos falar um pouquinho sobre Supremo Tribunal Federal. Vamos falar então sobre alguns assuntos muito importantes aqui. Pegar essa notícia da revista Carta Capital para a gente ficar muito bem informado. Vamos lá, gente. O STF, Lewandowski confirma antecipação de aposentadoria e abre caminho para indicação de Lula. Hoje foi a última sessão, admitiu o ministro nesta quinta-feira, dia 30 de março de 2023. Não esqueçam, gente, mandem superchats, mandem contribuições, tornem-se membros aqui do canal. Comecei o curso de jornalismo básico, só quem for membro pode assistir o curso. Quem for membro em todos os meses pode assistir o curso sempre. O curso sempre será atualizado, porque eu sou um estudioso de comunicação e eu vou usar esse curso com materiais exclusivos para conversar com vocês e para que vocês acompanhem. O Margo Vermelho, Final Fantasy V, por exemplo, pode assistir, muita gente pode acompanhar, e agradecer a Solange Ventura pela sua solidariedade. Bom dia, Pedro e demais progressistas. Bom dia, queridos. Obrigado por vocês estarem aqui acompanhando, pagando meu cafezinho, me ajudando nessa missão. Estamos com 83 likes nesse momento, a gente precisa ultrapassar 100 likes, gente. Isso é muito necessário para a gente fazer bem aqui o nosso trabalho nesta folha democrata. Vamos então pegar aqui a notícia do Lewandowski. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, antecipará sua aposentadoria de 11 de maio para 11 de abril. O anúncio foi feito nesta quinta, dia 30 de março. Hoje foi a última sessão e terminei com um voto em que pude expressar mais uma vez a minha interpretação garantista de um processo de extradição. Uma visão de que os direitos fundamentais dos acusados devem prevalecer. Saio daqui com a convicção de que cumpri a minha missão, afirmou. Lewandowski já havia comunicado a pessoas próximas que deixaria a corte antes de completar 75 anos, idade máxima para permanecer no posto. A decisão também foi comunicada ao presidente Lula na semana passada, durante jantar no Recife. Com essa decisão, o ministro abre caminho para a primeira indicação de Lula, que terá que ser chancelada pelo plenário do Senado. Os dois mais cotados são Cristiano Zanin, 47 anos, advogado de Lula nos processos da Lava Jato, criminalista com atuação nas áreas econômica, empresarial e societária, é formado pela PUC São Paulo. Também representou juridicamente o petista ao longo da campanha eleitoral de 2022. Recentemente foi contratado para trabalhar na defesa das Americanas em um litígio com o banco BTG Pactual. O segundo mais indicado é Manuel Carlos Almeida Neto, de 43 anos, pós-doutor em Direito Constitucional pela USP, foi assessor de gabinete de Lewandowski no STF e também trabalhou como secretário-geral da presidência no STF, do Tribunal Superior Eleitoral. Desde 2016 é diretor jurídico da Companhia Siderúrgica Nacional. Sua indicação conta com a simpatia de Lewandowski. Outros nomes foram ventilados ao longo dos últimos meses, a exemplo dos juristas Lênio Streck e Pedro Serrano, do ministro do Tribunal de Justiça, Luiz Felipe Salomão, e do presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas. Em entrevista ao 247, o Lula elogiou o Zanin, mas disse que não pretende indicar alguém do Supremo ao Supremo por ser amigo. O Zanin foi uma grande revelação jurídica nesses últimos anos, uma revelação extraordinária, fez o que outros advogados não fariam, declarou. Quero indicar alguém que seja competente do ponto de vista jurídico e que esse cidadão esteja lá para que a Constituição seja respeitada. Então, o indicado se acelera. O Pedro Serrano tem muitas chances também de levar, mas o mais provável realmente é que o indicado seja o Zanin, até porque o Lula também quer mandar um recado aos lavajatistas, e não é só pelo Zanin ter sido advogado do Lula. O Zanin foi responsável pela defesa do ex-presidente no maior lawfare, no maior caso de perseguição jurídica da história do Brasil. Quem diz que o Zanin pode ser, muito provavelmente, o próximo ministro do STF é o Eugênio Aragão, que foi o advogado de campanha do Lula, e ele conseguiu dar uma entrevista para mim e para o Kiko Nogueira, lá no DCM, e eu transcrevi essa entrevista e ele fala um pouco sobre o Zanin
e como provavelmente o Zanin deve ser o indicado. A revista Veja está cravando já o nome dele, mas o próprio Eugênio falou para a gente em on nessa live. E aí ele falou o seguinte: Zanin é discreto e o que tem contra a indicação dele é a mídia criando caso. Vamos ver aqui essa nota que eu... Essa nota não, é uma matéria bem grande. Eugênio Aragão também falou sobre Joaquim Barbosa e a herança dos ministros do STF. Eugênio Aragão foi vice-procurador-geral eleitoral do Brasil e ministro da Justiça no governo Dilma Rousseff antes do golpe. Nas eleições de 2022, tornou-se coordenador jurídico da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele foi entrevistado pelo M sobre as 2 vagas que serão abertas no Supremo Tribunal Federal. O ministro Ricardo Lewandowski vai aposentar no mês que vem e Rosa Weber deixará o cargo em outubro. Aragão também falou sobre exemplos internacionais nas cortes superiores. O ex-ministro da Justiça contou sobre o seu arrependimento em indicar Rodrigo Janot para a PGR e a atuação do amigo Joaquim Barbosa no Supremo, comparando-a com a jurista negra Vera Lúcia Araújo, que também é cotada para a vaga, assim como Lene Streck e Pedro Serrano. Alguns highlights. Zanin é o nome mais provável para Aragão. Não está nos meus planos e não me vejo indicado ao STF. Não me devo me colocar. Isso é uma coisa muito feia. Se você for colocado, que sejam outras pessoas responsáveis por isso, mas eu não tenho esse projeto. A própria, então, presidenta Dilma Rousseff não teve meu nome considerado, por várias razões. O meu nome acabou não emplacando. A vida tem dessas, só que para mim, no meu projeto pessoal, ainda bem que não foi assim. Ainda bem que foi assim, desculpem. Hoje eu estou na advocacia e estou bem mais feliz assim. Eu não tenho medo de ir no Beirute, que é um bar em Brasília, e levar cadeirada. Existem muitas trincheiras na luta popular. O Supremo é uma, estrategicamente ela é muito importante, mas existem outras. A gente tem que ver a vida desse jeito. É uma permanente trincheira de luta. Acho que as pessoas indicadas para a vaga têm suas virtudes, cabe ao Lula escolher. Ao que tudo indica, Cristiano Zanin Martins é a indicação mais provável. Se ele for para o STF, é uma excelente escolha. Você sabe que o Cristiano tem lado, é uma pessoa que batalhou para que o Lula saísse daqueles 580 dias de cativeiro, fez isso com uma maestria enorme, sempre muito discreto, sempre muito gentleman, tratando todo mundo muito bem. Não vejo uma coisa negativa no Zanin. O que tem é a Folha de São Paulo criando caso. E existem as plantações de concorrentes na mídia. Pessoas que querem se colocar e adoram ficar plantando notinhas contra um e contra outro. Fizeram isso contra mim durante a campanha de 2022. Você nem responde, deixa isso para lá. Existe uma campanha para te desgastar nessa situação. E é profundamente injusto, sem prejuízo dos outros candidatos à vaga. Eles têm os seus méritos. Zanin reúne todas as características para ser ministro, está na idade certa e é de confiança. Ponto. Acabou. E eu não acho que o Senado vai reprovar. Eu acho que vai ser uma sabatina dura, assim como foram duras as de Fachin, Barroso e da ministra Rosa. O que estão fazendo com o Zanin é extremamente injusto. Aí tem uma parte da entrevista que ele fala também. A oposição do Merval Pereira ao nome do Zanin e o exemplo americano. Há uma falácia americana no argumento de Merval Pereira sobre a advogada de George W. Bush, que não emplacou na Corte Suprema. Vamos lembrar de Robert Jackson? Robert H. Jackson foi principal promotor em Nuremberg. Ele estava cotado e foi aprovado para o cargo no Senado norte-americano para ir para a Corte Suprema. Quem o indicou foi o presidente da época, Franklin Delano Roosevelt. Harry S. Truman, presidente que o sucedeu, encaminhou o nome de Robert Jackson para o cargo. Ele advogou pelo Truman e por sua família há muito tempo. Foi aprovado, mas teve que fazer um estágio em Nuremberg. Truman só confiava em Jackson nesse julgamento depois que era certa a sua nomeação. Pronto, foi isso que aconteceu. Vai dizer que os Estados Unidos têm compadrio? É a mesma coisa, gente. Lá também tem os seus interesses. O Bush não conseguiu porque talvez ele estivesse negociando, não tinha a maioria no Congresso e isso acontece. Por exemplo, o Obama quis indicar uma pessoa e o Senado segurou a indicação para deixar a vaga para o Trump. Isso ocorre mesmo. É uma briga entre liberais e conservadores. Democratas sempre indicam juízes liberais e os republicanos, os conservadores. Seguraram e o Barack Obama não tinha maioria. Relações pessoais se fazem ali e não há nada de errado nisso em princípio, desde que você não indique o seu filho ou a sua nora para o cargo.
O Aragão também falou muito sobre o mensalão, que foi um dos casos de conhecido lawfare jurídico, e é muito interessante o que ele fala sobre o Joaquim Barbosa. Joaquim Barbosa e o estrago do mensalão. Joaquim sempre votou no PT. Era uma pessoa politizada, tinha estofo intelectual, sempre votou no PT e isso qualificou para o cargo. Agora as pessoas mudam com o poder por várias razões, até por não aguentar os desafios do próprio poder. Joaquim, ele próprio, sempre se sentiu discriminado dentro do Supremo pelos colegas. Isso certamente mexeu com o ego dele. Ele me disse antes do mensalão, se eu soubesse que era assim, eu não teria ido para o Supremo Tribunal Federal. A minha vida era melhor antes do Supremo. Ele sofreu muito com isso, por isso penso que o que ele fez no mensalão foi uma resposta àquilo que ele viu como humilhações que ele sofreu. Ele realmente se exaltou contra os colegas, inclusive, chamando o ministro Lewandowski de chicaneiro numa sessão, batendo boca várias vezes com Gilmar Mendes. Tirando o mensalão, todos os votos que o Joaquim Barbosa deu foram progressistas. Ele deu voto a favor das populações indígenas, ele sustentou os interesses do governo na reforma da Previdência, os votos dele sempre foram consistentes ao lado do governo. O mensalão foi um ponto fora da curva. Disse o próprio Luiz Roberto Barroso, o homem se exaltou e foi profundamente injusto. Genuíno é o caso mais notório, mas o próprio José Dirceu não tinha prova nenhuma contra ele. João Paulo também foi. O Henrique Pisolato é um caso absurdo. Ele não tinha nada a ver com a VisaNet ou a ABB Participações. Ele era diretor do Banco do Brasil. A VisaNet não era pública e tinha dinheiro privado. O empréstimo do Banco Rural existiu e o Partido dos Trabalhadores foi cobrado. Cai a VisaNet, cai o escândalo todo. Tiveram que inventar uma teoria do domínio de fato, que foi emprestado de uma teoria alemã que não tem nada a ver com isso. O próprio Klaus Hoxing, que inventou essa teoria, disse que não tem a ver com o Brasil. O Joaquim ficava de pé nas sessões porque tinha um problema nas costas, que era uma somatização, e falava aos berros. O mensalão abriu a porta para as disfuncionalidades que chegaram no bolsonarismo. Só demos a volta por cima porque os bolsonaristas são tão idiotas e tão burros que agrediram o judiciário que deu poder para eles. A guerra do Bolsonaro ao judiciário foi a causa da sua derrota. O mensalão foi um assombro, o que se viu foi o STF sendo conduzido pela Veja, pela Globo. Era algo inédito. Quando o Collor de Mello era presidente, ele renunciou no processo de impeachment que foi conduzido. Na seara criminal, o Supremo não entrou nesse jogo. Collor foi absolvido criminalmente. Marco Aurélio, ex-ministro que é seu primo, foi o primeiro a se dizer suspeito. O Supremo teve a capacidade naquela época, e o movimento contra Collor não foi pequeno, teve capacidade de ser contra-majoritário, e não teve essa mesma capacidade com o Lula. E olha que o Supremo Tribunal Federal estava cheio de gente indicada pelo Lula. O Collor tinha indicado somente 2. Foi muito boa essa entrevista, gente. É muito interessante sempre que o Aragão fala a respeito do Joaquim Barbosa, que foi um personagem protagonista do movimento que deu origem ao lavajatismo e ao bolsonarismo que a gente vê hoje em dia.